Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje, nós iremos abordar sobre o assunto crescimento de funções, ok? Então, deixa eu só ampliar aqui os slides. Tela cheia. Bom, um breve sumário, né, do conteúdo da nossa videoaula de hoje. Primeiramente, nós iremos falar sobre ordem de crescimento e logo em seguida análise do pior caso, caso médio e melhor caso. E, por último, o crescimento de funções. É importante destacar, pessoal, que eu resolvi gravar essa videoaula em duas partes, porque acaba que são muitos slides, né? Então, para a videoaula não ficar muito extensa, eu resolvi quebrar essa videoaula em dois outros vídeos, tá bom? Então, vai ter a parte um e a parte 2. Bom, vamos começar então falando sobre ordem de crescimento, né? Ou taxa de crescimento, né? Do tempo de execução. Então, essa taxa de crescimento, ela nada mais é do que uma abstração, né, onde eu considero aí o, o expoente, né, considerando aí um polinômio, né, a n da forma aí, a n ao quadrado mais bn mais c, né, então eu vou considerar sempre o termo aí de maior grau, né, no caso aí o n ao quadrado, né, se eu tivesse um n ao cubo, né, então a taxa de crescimento dessa expressão seria n ao cubo, né, então eu considero aí sempre o termo inicial aí de um polinômio, né, ou de maior grau, perfeito? Os termos, então, de ordem mais baixa são relativamente insignificantes para grandes valores de n, né? Então, conforme eu aumento aí o valor de n, né, os termos de menor grau, né, ou de ordem mais baixa, são relativamente insignificantes aí para considerando aí grandes valores de n. Bom, nós também ignoramos aí o coeficiente, né? No caso aí, o AN ao quadrado, o A seria o coeficiente constante do termo inicial, né? Pois são insignificativos, né? Então, são valores constantes aí e insignificativos. Visto que fatores constantes, eles são menos significativos do que a taxa de crescimento, né? No caso aí, eu me refiro ao N ao quadrado, né? Na determinação da eficiência computacional para grandes entradas, né? Então, a ideia aqui é utilizar os recursos computacionais com eficiência, né? Então, em geral, nós consideramos aí um algoritmo para ele ser mais eficiente do que outro, né, na comparação de um algoritmo A com o algoritmo B, né, então eu digo que o algoritmo A é mais eficiente do que um algoritmo B, se seu tempo de execução, do pior caso, apresentar uma ordem de crescimento mais baixa do que a do algoritmo B, tá bom? Então, esse é o conceito aí de ordem de crescimento. O próximo assunto nós iremos abordar aqui é a análise do pior caso, caso médio e melhor caso, perfeito? Bom, então, pessoal, o melhor caso, a gente sempre vai se referir ao menor tempo de execução, tá bom? Sobre todas as entradas de tamanho n, né? Então, o que seria aí o melhor caso, por exemplo, num algoritmo de ordenação, por exemplo, insertion sort, né? O algoritmo de inserção, de ordenação por inserção. O melhor caso seria o quê? Considerando aí que a entrada, né, ou seja, o vetor já esteja ordenado, né? Esse seria aí o melhor caso, né? Onde eu tenho aí o menor tempo de execução, né, sobre a entrada quando essa entrada específica, né, ela já está ordenada. Pior caso, ele vai ser aí, o pior caso exatamente vai ser o maior tempo de execução sobre todas as entradas de tamanho n, né? Então, ao passo que o melhor caso aí no algoritmo de ordenação por inserção vai ser quando o vetor está ordenado, ao passo que o pior caso vai ser quando o vetor ele está ordenado de forma decrescente, tá bom? E nós vamos ver aí passo a passo de como calcular, né, esse tempo de execução aí de forma exata, né? E vocês vão ver que é bem trabalhoso e que existem alternativas para poder calcular esse tempo aí de uma forma mais simples, tá bom? Então,
o caso médio, né, ou o caso esperado, ele vai ser aí a média dos tempos de execução de todas as entradas de tamanho n, tá bom? Então, o caso médio é a média dos tempos de execução, né, considerando aí todas as entradas de tamanho n. Bom, o tempo de execução, né, é importante a gente falar que o tempo de execução no pior caso, né, de um algoritmo, ele vai estabelecer sempre aí um limite superior, tá bom? Para o tempo de execução, considerando aí qualquer entrada, né? Então, ou seja, eu consigo garantir que até esse limite superior, né, ele não vai ser ultrapassado, né? Então, o pior caso, ele dá, né, ele favorece nesse sentido, né? Ele tem essa vantagem, porque quando a gente conhece esse limite superior aí, né, do tempo de execução de um algoritmo para qualquer entrada, isso nos dá a garantia aí de que o algoritmo nunca vai demorar, né, ou seja, o tempo de execução dele nunca vai extrapolar, tá bom? Esse limite superior, né? Então, ele garante, né, a gente conhecer esse limite, ele vai garantir que o algoritmo nunca vai demorar mais tempo do que esse limite superior, tá bom? Por exemplo, o insertion sort, né, conforme eu expliquei aí, o pior caso é quando o vetor está ordenado de forma decrescente e eu quero ordená-lo de forma crescente, né, ou vice-versa, perfeito? Então, na busca sequencial, né, o pior caso seria o quê? Quando a gente não encontra aí o elemento, né, ou o elemento ele está na última posição, da mesma forma a busca binária, né? E, por último, aí eu tenho a pesquisa em um banco de dados, né? Então, o pior caso é sempre frequente aí, né, no dia a dia. Por exemplo, quando a gente pensa em uma busca ou uma pesquisa em um banco de dados e quando você não encontra essa informação no banco de dados, né? Então, ele vai fazer essa consulta, vai fazer todo o processamento e não encontra o dado ou a informação necessária. Bom, a análise do caso médio, ela é geralmente muito mais difícil de obter, né, do que a análise do melhor caso e do pior caso, né? Então, a gente é comum aí supor uma distribuição de probabilidades, né? Só que eu não vou entrar aqui no mérito, tá bom? De como calcular o caso médio, né? E sim, nós vamos estar mais preocupado aí, mais focado com o melhor caso e o pior caso, tá bom? Por quê? Porque vocês vão ver que usar essa distribuição de probabilidade, né, ele tem que considerar que todas as entradas possíveis vão ser igualmente prováveis, né, que na prática isso nem sempre é verdade. Bom, deixa eu colocar aqui mais para cima o meu vídeo para não atrapalhar. Bom, o que é importante aqui destacar? Né? As notações assintóticas, não se preocupem com esses símbolos e essas notações, porque nós iremos vê-las logo em seguida, cada uma delas, tá bom? De forma bem detalhada. Então, entendo que nós vamos ter notações assintóticas, né? Que eu vou explicar o que são cada uma delas, né? Só que é importante destacar, quando vocês forem ver isso, não associar, né? Então, já prevendo, antecipando, né, a dúvida de vocês, porque muitas vezes os alunos confundem aí, né, a notação assintótica, né, de Big O, que é o grande, né, o teta, né, ou teta grande, e o ômega ou grande ômega, né, Big ômega, né? Então, a gente utiliza esses nomes para esses símbolos, para esses respectivos símbolos, né? Então, vocês vão perceber que a notação assintótica, quando eu for falar de anotação assintótica, ela não tem nada a ver com o pior caso médio e melhor caso, né? E essas notações assintóticas, elas sempre vão representar um limite superior o exato ou preciso, né, ou limite inferior. Então, quando vocês forem ver o Big O, né, o grande O, ele é o limitante superior, né? Já ao passo que o θ, ele é o que? É o limite exato, né, ou mais preciso. E o ômega, ele vai ser o que? O limite inferior, perfeito? Então, essas notações, elas têm a ver com limites de funções matemáticas, tá bom? E que em muitos casos, essas funções aí, nesses limites, eles representam aí, vão representar o tempo de execução de um algoritmo, perfeito? E, ao passo que o pior caso, caso médio, melhor caso,
né? Eles sempre vão ser o quê? Modos ou maneiras de analisar um algoritmo. Perfeito? Então, essa é a principal diferença entre notação assintótica e análise do pior caso, caso médio e melhor caso, né? O melhor caso, pior caso e caso médio. Então, essa é a diferença entre notação assintótica e os tipos de análises, né? Ou as formas de analisar um algoritmo. Bom, agora nós vamos falar sobre crescimento de funções. Esse conteúdo é um pouco mais extenso, então eu irei começar esse conteúdo e até uma boa parte desse conteúdo eu vou encerrar essa aula para poder gravar a outra parte. Perfeito? Bom, puxando o gancho aí, né, da questão das, da, da forma de analisar o algoritmo, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente que para poder analisar um algoritmo, né, a gente precisa prever aí os recursos de que o algoritmo vai necessitar, né? Por exemplo, memória, largura de banda, hardware de computador e principalmente como medir o tempo aí da computação, né? Então essas são as principais preocupações aí, perfeito? Então, deixa eu só colocar aqui do meu lado aqui o vídeo para não atrapalhar aqui a apresentação. No algoritmo de ordenação por insertion sort, né, como vocês todos já estudaram esse algoritmo, né, ele utiliza aí a técnica semelhante a uma ordenação de cartas, né, de baralho, né, o uso de ordenação por inserção, né. Então ele considera aí que a chave, né, geralmente é a carta que você já pegou da mesa, né, e o baralho que está em cima da mesa e as cartas que você for pegando, né, e você vai, de uma certa forma ali, ordenando ele posição por posição, né, vamos supor que eu tenho duas cartas na minha mão, o 2, vamos pensar que o 5 ou 5 e o 7, né, já estão ordenados, porque eu peguei o 5, ou peguei primeiramente, vamos supor, o 7 e depois peguei o 5, né, já ordenei. O 5 é menor que o 7, troca a posição, né. Então vamos supor que eu tenho lá o restante das cartas sobre a mesa, né, sobre a mesa. Então, eu vou pegar, o que acontece? A próxima carta. Aí eu vou ver, vou verificar que tem lá o número 2, por exemplo, né? Então, como eu tenho 5, 7 na minha mão, né? Eu peguei o 2 da mesa. Então, eu vou verificar 2 é menor que 5? É menor que 5. Então, eu vou passar o 5 e o 7 para as posições posteriores e vou alocar o 2 aí na posição correta, né? Pensando aí num jogo de cartas de baralho, tá bom? Então, essa é a ideia aí do algoritmo por ordenação, né? Então, o restante das posições aí, né? Considerando que eu tenho aí agora o 2, o 5 e o 7, as próximas cartas, né? Ou seja, representam aí os próximos números que eu quero utilizar como chave para poder comparar aí com as posições que eu já tenho, né, já tenho ordenado ali e poder deslocar esses outros valores aí caso seja necessário, tá bom? Então, é só lembrar disso que o algoritmo de ordenação utiliza a técnica aí de inserção semelhante à ordenação de cartas de baralho, tá bom? Então, o que a gente consegue analisar, né, do algoritmo de ordenação por inserção? Bom, a gente sabe que ordenar 1000 números, né, sempre vai ser aí mais demorado do que ordenar 10 números. Isso para qualquer algoritmo de ordenação, né? Você tem ali um valor ali, né, uma quantidade de números, né? Uma quantidade menor e uma quantidade maior. Provavelmente, consequentemente, a quantidade maior de uma certa forma vai acabar, né, demorando mais tempo aí, por exemplo, no insertion sort, né? Então, pode demorar uma quantidade de tempo diferente, né, também para ordenar duas sequências de entradas do mesmo tamanho. O que isso significa? Porque às vezes eu posso ter uma entrada que ela vai ser o quê? Ela vai estar, na verdade, né, é, meio que pré-ordenada, né? Então, vamos dizer assim, uma parte dela já vai estar ordenada. Então, ele não vai cair no loop, né? Naquele trecho ali que ele já está ordenado,
Então, ou seja, eu não vou precisar ordenar esses trechos, né, esses pedaços que já estão ordenados aí no meu vetor. Então, por isso o tempo de execução será menor, tá bom? Então, por isso que ele pode demorar quantidades de tempos diferentes aí para ordenar duas sequências de entradas do mesmo tamanho. Então, isso tudo vai depender do quanto elas já vão estar aí ordenadas, né? Do quanto. Bom, em geral, o tempo gasto por um algoritmo ele vai crescer com o tamanho da entrada, perfeito? Então, esse é o tipo de análise aí que nós vamos estar fazendo, né? Então, o tempo gasto por um algoritmo, né, o tempo de execução para executar um algoritmo, ele vai crescer com o tamanho da entrada. Bom, assim é tradicional a gente escrever sempre o tempo de execução, né, de um programa em função do tamanho de sua entrada. Então, aqui eu tenho o algoritmo de ordenação por inserção, tá? O algoritmo insertion sort, onde eu passo um array, tá ok? Um vetor, e aí eu faço de j de 2 até o tamanho desse vetor, né? Então eu tenho um custo, né? Então aqui o tempo de execução exato, aí eu vou calcular o tempo de execução exato do algoritmo insertion sort, né? De todas as instruções desse algoritmo de ordenação. Então aqui eu vou ter um custo, vou dizer C1, né? E aqui vai ser executado N vezes, perfeito? E aqui a chave vai ser um C2, né? Vai ter um custo. E esse custo ele vai ser executado N menos uma vezes, perfeito? E eu vou calcular, né, esse custo aí para cada uma das instruções, perfeito? E aí, o que que acontece, né? Eu vou explicar aqui cada uma dessas instruções e esses custos, é, esses custos aqui do insertion sort, perfeito? Então, o tempo de execução de um algoritmo em determinada entrada é o número de operações primitiva ou passos executados, que é o que a gente vai calcular aqui. Então, a ideia é o quê? Começaremos apresentando o procedimento de insertion sort com o custo de tempo de cada instrução e o número de vezes que cada instrução ela vai ser executada, né? Onde o TJ aí é o número de vezes que o teste do laço while na linha 5 é executado para o valor de J, né? Então, o tempo de execução do algoritmo ele vai ser a soma dos tempos de execução para cada instrução executada. Quando um laço for ou while termina da maneira usual, isso é devido ao teste no cabeçalho do laço, né? O teste é executado uma vez a mais do que o corpo do laço, né? Então eu faço sempre uma última verificação antes de encerrar a iteração aí do laço, tá bom? De qualquer laço. Então, consideramos que comentários também, no caso aí, não são instruções executáveis, portanto não demandam nenhum tempo, tá bom? Então, contabiliza e não contabiliza os comentários. Bom, aqui eu tenho para calcular o T, né, o tempo de execução em função do tamanho da minha entrada N, né, o tempo de execução de insertion sort de uma entrada N, de N valores, somamos os produtos das colunas custo e vezes obtendo essa expressão aqui, né? Então, o que vai acontecer? Na verdade, o que eu vou fazer é pegar o custo da primeira instrução, multiplicar por N, custo da segunda instrução e multiplicar pela quantidade de vezes que aquela instrução vai ser executada. Isso eu vou fazer para cada uma das linhas e vou fazer o somatório de todos os custos vezes a quantidade, né? Quantitativo de vezes que aquela instrução for executada, né? Então, tem um custo de unidade e a quantidade de vezes que aquela instrução vai ser executada, né? Então, aqui eu considero que, a princípio, está começando a partir de 2 até o tamanho do vetor, né? Então, se fosse de 1, aqui seria o quê? N mais 1, né? Como está começando de 2, como se tivesse de 1, seria de 1 até N, né? Aí aqui seria N mais 1 uma vezes, né? Como está começando de 2, eu tiro, como era começando de 1, N mais 1, eu tiro 1, fica N, perfeito? Não sei se vocês conseguem me entender o meu raciocínio. Bom, aqui, né, qualquer instrução aqui dentro do for, ela vai ser executada menos uma vez, né? Então vai ser o n, que era o valor do for normal, menos uma, porque aqui sempre vai executar uma vez a mais, porque ele faz a última verificação para poder sair do laço for, né?
Então, aqui o comentário não tem custo nenhum, né? E o C4 aqui, eu tenho aí N-1, né? E aí eu passo que esse TJ aqui vai de 2 a N, né? Porque aqui vai de 2 a N o for, né? Ele é interno, também ele vai de 2 a N. Só que lembrando aí que o TJ é o número de vezes que o teste do laço while na linha 5 ele vai ser executado. Número de vezes que o teste vai ser executado para o valor de J, né? Para o valor atual de J. Então, se J for 2, né, eu vou ter aí o número de vezes que o teste foi executado. Né? Então, deixa eu voltar aqui. E eu vou fazer isso aí também para as próximas linhas. Né? Lembrando que aqui é um TJ, tudo que está dentro do laço Y vai ser menos 1, porque esse cara aqui, essa instrução da linha 5 vai ser sempre executada uma vez mais por causa da verificação para poder encerrar, né, o laço while, perfeito? Então, para poder encerrar aí a nossa primeira parte, né, eu tenho aí o algoritmo de ordenação e session sort, né? Nós vimos aí que o T de N, né, o tempo de execução do insertion sort, considerando aí em função da entrada de N valores, né? Então a gente somou esses produtos, né? Então aqui eu tenho o tempo de execução do insertion sort. Agora, considerando aí, essa aqui é uma expressão geral, né? Uma expressão geral obtida a partir dessa análise que nós fizemos aqui, tá bom? Então essa aqui é uma expressão geral. Agora eu quero considerar o quê? O melhor caso, né? O melhor caso, ele sempre vai ocorrer aí se o arranjo já está ordenado, foi o que eu comentei anteriormente. Então, nesse caso, vocês podem perceber, quando o arranjo já está ordenado, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai pegar o C1N, né? O C2N, aqui ficou errado, aqui é um N, C1N normal, não é subscrito, tá, pessoal? Aqui inclusive o erro do livro aqui, tá? É C1N igual tá aqui, ó. Perfeito? Mais C2N menos 1, mais C4N menos 1, perfeito? Agora, mais C5N menos 1. Né? Ele sempre vai fazer as verificações ali, o C5 aqui, ó, na linha seguinte, sempre vai fazer as verificações do while. Então, ele vai executar o C5. Repare agora que, cadê? Melhor caso, isso. O C5 ele vai executar. Agora, o C6 e o C7, as instruções 6 e 7, que tem o custo C6 e C7, ele não vai executar, porque ele teria que entrar no laço while. Né? Então, como aqui é o melhor caso, ele não entra no while. Então, eu descarto o C6 e o C7. Aí, contabiliza a partir do C8. Aí, eu tenho essa expressão aqui para poder calcular o tempo de execução do melhor caso aí do insertion sort, perfeito? E por último, eu tenho aí o pior caso, né? O tempo de execução do pior caso do session sort, que é onde ele vai executar aí todas as instruções do algoritmo, né? Então, se o vetor estiver ordenado em ordem inversa, né? Ou seja, em ordem decrescente, vai resultar aí no pior caso da execução do algoritmo do insertion sort. E aí, nesse caso, ele vai executar as instruções C6, né? Conforme nós vimos aqui, C7 e C8, né? Então, vai executar todas as instruções aí do algoritmo, né? Bom, mas o que importa aqui para nós é o seguinte, que nós podemos expressar esse tempo de execução do pior caso como uma função quadrática, né? Do tipo AN ao quadrado mais BN mais C, né? Considerando para constantes aí A e B e C, né? Que mais uma vez depende dos custos de instruções CI, né? Então é uma função quadrática. Ao calcular o tempo exato de execução de um algoritmo, né? O que a gente ganha com a precisão, em geral, aí não vai compensar o esforço, conforme vocês viram aqui. Isso aqui é muito trabalhoso e não compensa aí o esforço do cálculo, né? Então, o que acontece? A ideia aqui agora é justamente usar o quê? A notação assintótica, né? Essa notação, vocês vão perceber que ela é muito mais simples, vai facilitar a tarefa aí de determinar se um algoritmo, é mais eficiente do que o outro, né? Então, vai facilitar muito aí
a nossa tarefa nessas comparações aí da eficiência de um algoritmo A com o algoritmo B e vice-versa, né? Entre várias opções de algoritmos aí. Então, a notação assintótica ela será utilizada inicialmente para poder descrever o tempo de execução de algoritmos, ou outros aspectos, como, por exemplo, o uso de memória, né, necessário para poder realizar a execução do algoritmo. Né? Então, pode ter outros aspectos. Né? Eu posso usar a notação assintótica não só para o tempo de execução, mas também como para a utilização de memória, né? O gasto de memória. Tá ok? Além disso, é importante ainda falar que a notação assintótica, ela não necessariamente, ela sempre vai estar relacionada com os algoritmos. Não sei se vocês conseguem me entender, né? Elas podem também não ter nada a ver com o tempo de execução de um algoritmo, tá bom? Porque, reparem, porque notações assintóticas têm a ver com funções matemáticas, né? Então, nem todas as funções matemáticas vão estar associadas ou relacionadas aí com o tempo de execução de um determinado algoritmo, perfeito? Então, comportamento de funções, né? Então, a gente sempre vai estar preocupado aí com comportamentos de funções que surgem frequentemente na análise de algoritmos. Esse é o foco da notação assintótica, perfeito? Bom, as notações assintóticas elas são utilizadas para descrever aí o tempo de execução de um algoritmo, né? Então, em geral, o tempo gasto por um algoritmo ele vai crescer com o tamanho da entrada, conforme eu já falei anteriormente. E aí é tradicional, né, a gente escrever o tempo de execução de um programa em função aí do tamanho da sua entrada, né? Então, ou seja, conforme a entrada vai aumentando, né, o tempo de execução, a gente vai conseguir fazer essa análise aí, conforme as notações assintóticas e os limites de cada funções aí que nós vamos estudar. Bom, portanto, a gente precisa definir, né, os termos de tempo de execução e tamanho de entrada com mais cuidado. Né? Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Mesmo quando utilizamos aí a notação assintótica para o tempo de execução de um algoritmo, precisamos entender a qual tempo de execução nós vamos estar nos referindo, né? Seria o tempo de execução do pior caso, do melhor caso, do caso médio, né? Ou seria de uma forma mais abrangente, mais genérica, mais geral, como seja qual for a entrada, né? Ou seja, considerando todas as entradas possíveis. Então, prestar muita atenção quando for quando estivermos nos referindo a tamanho de entrada, perfeito? Porque pode variar aí o conceito, né? É relativo. Então, o tempo de execução de um algoritmo para uma determinada entrada, ele pode ser medido aí, né, pelo número de operações primitivas, conforme eu já falei, né? Então, você consegue medir o custo por instrução ali do algoritmo, né? Conforme nós fizemos aí com o algoritmo de ordenação por inserção. Bom, essa medida, conforme nós vimos, ela vai fornecer um nível de detalhamento muito grande, né? Porém, um esforço muito grande e o cálculo não vai compensar, né? Conforme nós já havíamos dito anteriormente, né? Então, convém adotar aí as medidas de tempo assintótica, perfeito? Então, por isso que é importante estudar aí as notações assintóticas. Né? Então, o tempo de execução ele não depende somente do algoritmo. Né? Então, é importante destacar que ele vai depender do conjunto de instruções do computador, a qualidade do compilador e a habilidade também do programador. Né? Então, a eficiência de um algoritmo ela pode ser medida através aí do seu tempo de execução. Mas a melhor noção para tamanho de entrada depende do problema que está sendo estudado. Né? Por exemplo, se for um algoritmo de ordenação, o tamanho da entrada seria o quê? Os N elementos, né? O tamanho do vetor com os elementos que eu quero ordenar. Né? Então, ou seja, N seria o quê? O tamanho do meu vetor, tá bom? Com os elementos que eu quero ordenar, perfeito? Agora, se eu quero, a gente pode pensar numa outra possibilidade. Se o tamanho da entrada for uma estrutura do tipo grafo, que nós iremos ainda ver na disciplina de projeto de análise de algoritmos, né?
Então, se for a entrada de um algoritmo for um grafo, né, considera aí o grafo como grosso modo, falando, como se fosse uma estrutura de dados, né? Então, se eu recebo um grafo, né, qual que seria o tamanho da minha entrada, né? Então, o tamanho da minha entrada seria o quê? O número de arestas e o número de vértices, que é o que nós vamos ver também quando estiver falando aí de grafos, perfeito? Então, tamanho de entrada sempre vai depender também do problema que está sendo estudado. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui então, tá, a nossa videoaula, porque aí sim eu vou começar a falar de cada uma das notações assintóticas, né? Então, percebam que as notações assintóticas possibilitam em facilitar o cálculo de complexidade, tá bom? Referente ao tempo de execução ou uso de memória aí dos algoritmos, tá bom? Então, eu vou falar aí principalmente da notação θ, do O grande, o ômega grande, tá? E vou apenas comentar o O pequeno e o ômega pequeno. Tá? O foco nosso principal será as funções θ, né? O O grande e o ômega grande, perfeito? Então, vou encerrar essa videoaula aqui e vou gravar a próxima parte. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.